Ó, vocês vão gostar desse vídeo aqui, ó. Olha o título. Você sabia de tudo, senhor Alexandre de Moraes. Olha só, disseram que essa eleição foi feita sob GLO. Aí todo mundo ficou falando disso como se fosse uma panaceia. Ah, que coisa do outro mundo. Vejam, eu pesquisei aqui no GovBR os custos, acabei achando, né? Com GLO, agosto de 2022, acabei achando esse documento aqui, ó, do Ministério da Defesa. Efetivos e custos de GLO de 2010 a 2022. Gente, foi decretado uma GLO durante a votação e apuração nas eleições de 2010 também. Vejam, eleições de 2012 igualmente, tá? Olha aqui, vamos à próxima aqui, ó. Operações e Ilhéus, vamos ver. Operação Pernambuco, um monte de operações aqui, tá? Olha só. Eleições municipais de 2016, né? Vejam, né? Mais aqui. Tem outras terras indígenas aí, o total. Estão compreendendo? Isso é uma coisa comum. Isso aqui foi até 2022, né? Não citou a desse ano, nossa, porque provavelmente eles só vão ter o relatório no fim do ano, né? Não sei a periodicidade disso aqui não, tá? Mas eles ainda têm que levantar os custos que vem ali à direita, tá certo? Então vejam bem, aquilo que vocês tinham como um mistério, ó, o Bolsonaro fez uma coisa dessa e tal, isso já é uma operação conhecida. Agora vamos, né, aos fatos desta eleição daqui de 2022. Então vejam, aquilo que o pessoal achou que era uma coisa de outro mundo. Oh, o Bolsonaro fez um decreto declarando GLO em 11 de agosto de 2022. Olha aqui. Vocês já viram que é uma coisa comum de todas as eleições. Parece que é praxe mesmo. Então, autoriza o emprego de Forças Armadas para garantir de votação e apuração das eleições de 2022. É da apuração, tá? No uso de suas atribuições, tarará, fica autorizado o emprego das Forças Armadas para garantia da votação e da apuração das eleições de 2022. Ela não acabou ainda, a apuração, tá? As localidades e período de emprego das folhas serão definidos conforme os termos de requisição do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 11 de agosto e tal. Então, vejam bem, nós temos um caso aqui especial agora nas eleições, porque a apuração não acabou porque alguém reclamou de fraude. Tem até 15 dias após a diplomação. Tá certo? Então, está em vigor uma GLO. Agora, vamos para o ponto psicológico, é onde eu quero chegar. Qual que é a mente desses homens? Como é que ela funciona? O Alexandre de Moraes sabia disso. Sabia que durante uma GLO, tá certo? As Forças Armadas, o Tribunal Superior, Tribunal Militar, pode intervir em assuntos civis, porque o assunto de eleição envolve nomeação de pessoas para os poderes da República. Correto? Ele influi no funcionamento visceral da nação. Tá certo? Por isso que nesse período, no período de GLO, né, a, o poder civil ele fica sujeito ao poder militar. Porque pode dar alguma coisa. Nas eleições, o pessoal promover uma quebradeira, ir contra, violar o direito de voto secreto, coisas malucas assim, né? Fazer manifestações na rua durante a eleição, né?
Então, tem que colocar isso sob poder militar para ele intervir em caso de desordem, porque uma eleição precisa ocorrer num ambiente de ordem, tá certo? Então, ponto psicológico. O Alexandre de Moraes sabia que ele estava sob vigilância. Estou sob vigilância do Tribunal Militar nesse período. Eleição, todo período de eleição envolve período GLO, né? E, no entanto, ele perpetrou a sua ação de fraude. O que é que vocês pensam disso? Ele sabia que estava sendo vigiado e, mesmo assim, perpetrou a fraude, né? Agora vamos a algumas ilações. Ilações são raciocínios que você faz, tira suas conclusões aí, ou faz hipóteses, né? Vamos às possíveis ilações nesse caso. Agora eu vou propor as ilações, podem deixar que eu vou ser muito rápido, que eu sou muito objetivo. Vejam só, pelo quadro que nós apresentamos, né? Estou em situação de vigiado. Essa é a mente da nossa vítima lá, do cabeça de ovo. Fui pago para perpetrar uma ação ilegal. Que foi pago? Ninguém faz uma ação dessa, num cargo desse importante, cheio de consequências, com vigilância de militar, se não for pago. Executei a ação ilegal. Pode ser que a ação não seja descoberta. Depois, nada descobriram. Fim do ato. O dinheiro valeu a pena. Isso se não tivesse sido descoberto. Segunda situação. Estou em situação de vigiado. Fui pago para perpetrar uma ação ilegal, pela mesma explicação anterior. Executei a ação ilegal. Pode ser que a ação não seja descoberta. Descobriram a fraude. Fui citado e vão investigar e descobrir, né? A prisão virá. Pedirei proteção. Tá? Este foi o raciocínio dele, né? Mas vocês veem que existe o fator Bolsonaro. Vejam aqui, estou em situação de vigiado. O vigilante é muito esperto. Fui pago para perpetrar uma ação ilegal, né? Aí eu devia ter colocado aqui, o dinheiro foi muito, eu arrisquei. Então, executei a ação ilegal. Este vigilante vai detectar a ação. E isso já estava no raciocínio do Alexandre de Moraes. Descobriram a fraude como previsto. Ele sabia que iam descobrir, certamente. Fui citado e certamente vão descobrir. A prisão virá, pedirei proteção. O que vocês acham? Que o Alexandre de Moraes é um cara inteligente? Ele mexeu a vida inteira com contraventores, com criminosos, gente da pior espécie do tráfico de drogas. Ele viu durante os julgamentos do STF coisas diversas, desde gente pedindo remédio, brigando por causa simplesmente de uma galinha ou de alguns métodos de IPTU, né? Porque se o povo empurra, essas porcarias acabam indo, né? Até estas grandes ações eleitorais aí, que o TSE tem que julgar, tá? Então, não se pode dizer assim, é ingênuo, ele não sabia e tal. Ele sabia de tudo, ele sabia que ia ser pego, tá? Esse é o raciocínio final, minha conclusão final aqui, né? Ele sabia, mas o dinheiro é muito, tá? E ele sabe, se tem a GLO, se tem um tribunal militar, ele fala assim, eu ficarei sob a proteção, né, sob prisão dos militares. Uma prisão de militar, quando você faz um malfeito grande para gente poderosa que pode te matar, né? Aí a prisão militar é uma proteção militar, tá? O que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários, por favor, comentem, tá? Muito obrigado por sua atenção.